Paz do Senhor Jesus, irmãos. Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto ou no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Vamos repetir mais uma vez, queridos? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Pode exaltar. Queridos irmãos, nós vivemos uma época em que o anonimato dói. Glória a Deus. Glorifica mesmo, irmãos, glorifica. Abre o coração, isso. Deixa a glória de Deus descer. Glória a Deus. Louvado é o seu nome, Jesus. Irmãos, nós vivemos uma época em que a falta de companheirismo é grande demais. No meio de uma multidão e falta amigos sinceros. Estamos no meio de uma multidão tão grande, mas falta um amigo sincero do nosso lado. E eu nunca vi uma época das pessoas tão carentes. Nossa sociedade é uma sociedade carente. Nós somos carentes. Há uma carência dentro da maioria das pessoas. Carência por serem visto, por ser notado, por ser aplaudido, por ser elogiado. E aí as pessoas sofrem porque cada vez mais a sociedade se torna mais egocêntrica. Todo mundo está preocupado com o seu próprio umbigo. E aí a pessoa que é carente, que precisa da aprovação do próximo, ele sofre muito. Sofre muito. Por mais que ele faça, às vezes não é reconhecido. Por mais que ela faça, às vezes não é notada, não é reconhecida. Então, nessa noite eu vim dizer para vocês, esqueça os aplausos da terra. Esqueça a aprovação dos homens. Esqueça os elogios terrenos. E creia em um Deus que te vê. Um Deus que te sonda. Um Deus que vê o que você faz e Ele sim tem poder de te aprovar ou te desaprovar. Pare de esperar nas pessoas. Pare de espelhar. A competição está aí, isso é mais acirrado entre os jovens ainda, entre os adolescentes. É uma competição. Quem é mais popular, quem recebe mais aplausos, quem recebe mais curtida, quem recebe mais aplausos da sociedade, quem é a menina, a garota mais popular da escola, o rapazinho mais popular do colégio, e fica todo mundo atrás de popularidade, atrás de conhecimento. Quem é o pregador do momento, quem é o pregador da internet, quem é que está com a voz agora para cantar, quem está com a voz na mídia. Nem sempre a voz da mídia é a voz de Deus. Nem sempre quem tem a maioria dos likes, da curtida, é a voz de Deus. Então você hoje vai passar a buscar a Deus em primeiro lugar e esperar no Senhor. Eu vou falar uma coisa para vocês, essa carência que temos
Eu não vou me isentar não, irmãos. Eu odeio pregador que se isenta, sabe? Que coloca ele em outro patamar. Não, estou no mesmo que vocês. Essa carência que essa geração tem, que a nossa geração tem de aplausos, é a falta de Deus. É a falta de Deus que nós temos. Quando falta Deus na vida do homem, ele fica carente de um abraço. Ele fica carente do homem se mover e o abraçar. É por isso que esses movimentos acontecem. Olha para o teu irmão, dá um abraço nele. Porque a carência, o abraço do irmão é gostoso. Até naquele momento é bom, aquece o nosso peito, né? Aquele abraço gostoso, mas ele logo sai do teu abraço e a vida volta ao normal. Jesus te chama nesta noite para um relacionamento. As pessoas viajam, irmãos, às vezes as viagens, os pacotes de viagem de 10, 20 vezes que são pagos, não é nem para um conforto da família. O pacote de viagem já é pensando nas fotos que serão postadas depois. O jantar, a festa de casamento que acontece, que era um momento para regozijar, para festejar, para alegrar, porque o casamento é um momento maravilhoso, né? Um momento gostoso. Muitas das vezes o ambiente é decorado já pensando nas publicações depois, porque a sociedade é carente, ao passo que esse casamento poderia ser mais restrito entre pessoas especiais para a família, entre pessoas que de fato se importam com você, e você convidaria primeiro Jesus, e essa festa seria maravilhosa, para a glória de Deus. O Senhor está dizendo assim, ó, vocês estão muito carentes. Alguém sai da igreja porque alguém não cumprimentou, e eu sei, isso dói. Fazer o que se somos humanos? Somos carentes, irmão, e isso eu vou dizer. Tem pessoas que se passa por a gente e não cumprimenta, não faz falta, mas tem pessoas que você gosta, que você queria um pouco mais de atenção, que você queria conversar um pouco mais com aquela pessoa, você queria um aperto de mão, e quando aquela pessoa passa por você e não lhe cumprimenta, isso dói. Eu poderia pregar aqui e dizer que não dói, mas eu sou humano, isso dói. Isso dói. Mas Deus está dizendo para você, a partir de hoje, eu quero ser o seu amigo. Eu quero estreitar o nosso relacionamento. Glória a Deus. Quando você namorava com aquele príncipe encantado seu, lembra quando aquele homem era bonito? Lembra? Aquele homem era maravilhoso quando você conheceu ele, há 40 anos atrás, há 20 anos. Tem irmã dando risada aqui, está lembrando do gatão dela. Quando você conheceu, ele era bonito. O que você mais queria? Não era um tempinho do lado dele? Meu Deus do céu, não era assim? A gente queria conversar, não estou dizendo nem pecado não, viu, irmão? Tira essas malícias do coração. A gente queria ter tempo de sentar perto da noiva e poder conversar os planos do casamento, né, pastor Marinho? Mas o sogro ficava do lado, né? Irmão Sebastião não dava sossego. Dizendo o pastor Marinho que o irmão Diácono Sebastião ficava marcando cerrado. Mas é assim, não é? E a gente queria, o que a gente queria? Momentos a só, para sentar com quem você gosta. Você não quer ficar conversando no meio de todo mundo. Até porque as pessoas ficam curiando. Quem será que ele está conversando com ela? Quem será que ele está conversando com ele? Que amizade é aquela que não para aquela conversa? O que a gente mais quer perto de um amigo que você gosta, de uma amiga que você gosta, é sair para um lugar, vamos sentar, vamos tomar um café, e lá a gente pode conversar à vontade, ou vamos, quando é mais íntimos, vai na minha casa, ou eu vou na tua casa, e lá você fecha o portão, você entra e você conversa, e você fica em paz. Alguém está esperando que sentir a presença de Deus é aqui na igreja. Aqui tem muita distração. Aqui a gente dá glória a Deus, a gente ouve a palavra, mas sentir mesmo a presença de Deus, a coisa mais gostosa é sozinho. Aleluia. Sozinho é gostoso. Sozinho tu faz careta e ninguém ri de você. Sozinho você faz careta, você chora, você se lambuza na lágrima e não tem câmera em cima de você te filmando. Aleluia. Glória a Deus. Ô, irmão, deixa eu falar para vocês, não sei se eu estou ficando doido, mas tem hora que, eu vou falar isso aqui, eu vou falar a verdade.
Tem hora que eu estou esgotado. Diz que o homem tem um número de palavras que ele fala por dia. Tem hora, irmão, que eu passo o dia na igreja, quando eu saio da igreja, parece que fechou, acabou. A vontade é de não falar mais nenhuma palavra. Sabe? Tem dia que fechou, não dá para falar mais, acabou. Você esgotou. Aí tem gente que quer ficar o tempo todo junto, misturado, aquele negócio carente de amizade, é churrasco, é festa, é envolvido na casa do outro, no lado do outro, e não tira tempo para Jesus. Sabe por quê? É que às vezes a vida está uma bagunça e a pessoa teme o silêncio. Quando você tá em paz com Deus, o silêncio é sozinho, é gostoso demais. No intervalo do culto, hoje as meninas veio para a igreja mais cedo, a minha esposa. Eu fui para casa sozinho. Tinha tempo que eu não gozava desse negócio assim. Ficar sozinho. Quem já passou por isso, irmão? Sozinho. É ruim? Não é ruim, não. Você ficar sozinho um momento, você precisa. Às vezes o casamento está tão ruim, porque o marido não dá sossego à esposa. Deixa a mulher respirar um pouco, rapaz. Marca cerrado em cima, é um em cima do outro o tempo todo, irmão. Tira um tempo para você ficar só com Deus. Pega a sua Bíblia, vai orar, vai jejuar, passa um tempo de qualidade com Deus e você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Alguém vai me chamar de doido, mas eu estou falando a verdade com vocês. Às vezes alguém precisa. Tem hora que eu olho para minha esposa, eu estou vendo que ela está precisando ficar um momento a só. Que você não percebe isso na sua casa, não, meu irmão? Você não percebe que tem alguém da tua casa que às vezes precisa de um momento a só com Deus? Isso é bom. Para de ficar dependente de pessoas. Tem gente que se passar um final de semana sem um churrasquinho, sem um grupinho de amigos, não teve vida. Sabe por quê? Porque essa pessoa já não lê mais Bíblia, não busca mais a presença de Deus, não ora mais ao Senhor, porque quem tem Jesus, aproveita os seus momentos a sós para estreitar o teu relacionamento com Deus. Poucas oportunidades na Bíblia o Senhor manifestou coletivamente. Poucas oportunidades. Davi, quando ele estava no momento de maior angústia da vida dele, ele estava no momento de maior angústia, ele foi para a caverna, e no momento de angústia sozinho, os seus pais não estavam com ele, sua família não estava com ele, não tinha ninguém com ele. No momento de angústia na caverna, ele começou a orar, e de repente Deus manda pessoas para auxiliar Davi. No momento da sua maior angústia, Deus se manifestou e enviou ajuda para ajudar a Davi. Eu quero dizer para você, no momento da sua solidão, Deus enviará socorro para você. Busque a Deus na sua angústia, não tema a solidão, Deus vai falar com você. Você já imaginou o que passava na cabeça de Moisés, quando ele foge do Egito, e ele sai do Egito, e agora vai para a terra de Jetro, como é que chamava lá, a região de Midian, né? Lá em Midian, ele casa, vai pastorear as ovelhas, e ele vai pastorear bem longe, distante de todo mundo, longe de todos, bem longe, não tinha ninguém por perto. Quem sabe na cabeça dele lembrando dos israelitas, do pai, da mãe que estavam no Egito, naquele momento de maior solidão, de repente sem ninguém por perto, ele dá uma olhadinha e uma sarça está pegando fogo. E ele dá uma olhadinha de novo no meio daquela sarça, ela não se consumia. Ele estava só, mas Deus desce para manifestar a Moisés no momento que ele estava só. Ele olha assim, eu vou me aproximar da sarça para me ver o que está acontecendo. Aí uma voz brada, tira a sandália dos pés, porque a terra que você está é lugar santo. Deus está dizendo assim, ó, já faz tempo que eu espero uma oportunidade a sós com você. Quem está entendendo isso aqui? Deus está dizendo assim, ó, tem coisas para mim falar para você que não pode ter ninguém por perto. Tem coisas que eu quero revelar ao teu coração que nem o teu esposo pode saber. É entre eu e você. Quem está disposto a ouvir a voz de Deus falando com você no secreto do seu quarto, no secreto da tua acomodação, Deus quer falar contigo.
revelar coisas profundas a você no seu secreto. Você já imaginou? Aí o Senhor começa a revelar para Moisés o plano macro para tirar o povo do Egito. Diz assim, pode ir lá, eu não sei falar. E lá ele conversa com Deus no seu secreto. E Deus começa a falar. Irmãos, deixa eu dizer para vocês, coisas que vocês vão viver publicamente vão ser gerados no quarto a sós com Deus. Quem está entendendo diz amém. Tem coisas que você não pode abrir a boca para orar, meu irmão, publicamente. Quem sabia disso? Tem coisas que você não pode orar publicamente. Alguém está escutando a sua oração, é intimidade sua e Deus. Tem coisas que você não pode pedir aqui publicamente, que alguém vai dizer, olha o que ele está orando. Fica de olho na tua oração. Mas quando você fecha a porta, bate a porta, tranca a porta, não há segredos entre você e Deus. Quem está entendendo diz amém. Não há segredos. Quando eu acordo à madrugada para orar, é tão gostoso em casa, aquele silêncio. Eu olho para um lado, não vou dizer que eu ouço ronco, porque a turma lá em casa não ronca, graças a Deus. Não ouço roncos na minha casa, graças a Deus. É um silêncio maravilhoso. Alguém está dizendo assim, eu não posso dizer isso, porque na minha casa não existe silêncio. À noite parece um aeroporto. Quem aqui ronca muito? Ou tem alguém na família que ronca? Quem tem? Quem tem lá alguém que ronca demais? Deus me livre, né, irmão? Eu sei que eu acordo para orar de madrugada, aquele silêncio. De vez em quando um cachorro do vizinho, que eu não tenho em casa, o cachorro do vizinho dá um barulhinho, fala, cala aí cachorro, quero minha paz, para você falar com Deus. É gostoso ou não é, meus amados? Deus está te chamando para ter intimidade com Ele. Aleluia! Entra para o seu quarto, feche a porta. Deus está dizendo, eu quero ouvir você falar comigo coisas que você não falaria perto de ninguém. Eu quero falar com você coisas que eu não posso falar perto de ninguém. Eu quero revelar os meus mistérios ao teu coração. Glória a Deus. Os momentos de maior intimidade com Deus na minha vida aconteceu às vezes sozinho, viajando num carro. Você já sentiu isso, irmão? Viajando, dirigindo um carro, só você e Deus. Eu me lembro que eu viajava um dia de São Bernardo do Campo para Ribeirão Preto, ia pregar em Ribeirão Preto. Eu não achei ninguém aquele dia para fazer a viagem comigo, ninguém, não tinha um irmão disponível. Eu entrei naquele carro, aquelas malhas rodoviárias de São Paulo, é um tapete, né? Eu falei, hoje eu estou sem pressa, tinha um hotelzinho reservado lá no centro. Falei, eu vou tranquilo, sair de madrugada, vou pregar só à noite, eu vou em paz. Quando eu saí da grande São Paulo, que peguei ali o interiorzão de São Paulo, eu comecei a orar e falar com Deus. Eu falei com o Senhor assim, me lembro como hoje aquelas palavras. Senhor, o carrinho é simples, o banquinho do carro é simples. Assenta aqui comigo no banco, vamos viajar comigo. Eu me lembro que eu falei isso. De repente a glória de Deus desceu dentro daquele carro. Eu comecei a chorar e falar mistério com Deus. E ouvi Deus falando comigo. Aleluia. Deus já está falando no seu secreto aí agora. O teu coração é o teu lugar secreto. Só você sabe o que Deus está falando com você agora. Só você sente o que Ele está falando. Pode falar para Ele as suas dores. Fala para Ele aonde está doendo. Fala para Ele aonde está doendo essa ferida. Conta para Ele a dor da tua alma. E Ele vai mandar o Consolador aqui agora. Ele vai mandar a presença gloriosa dEle para preencher esse vazio do teu coração. E você não será mais dependente de aplausos da sociedade. Não dependerá mais de curtida das redes sociais, porque Jesus estará do teu lado. Quem crê nisso, irmãos, que Jesus pode preencher esse vazio da sua alma? Ele preenche. Aí você não depende mais de seres humanos, não depende mais de conversas de seres humanos, você depende do Senhor. Sabe por quê? Porque há momento, deixa eu dizer para você uma coisa, que se você depender de um ser humano para se levantar, você não vai se levantar. Tem hora que se você depender de uma mensagem de um amigo, você não vai receber. Irmão, se você for fraco, você vai desviar. Vai ter vezes de você adoecer,
ficar 15 dias sem vir na igreja, ficar 30 dias sem pisar na igreja, e no meio de uma multidão dessa, não vai aparecer para lembrar e dizer assim: a irmã não veio essa semana, a irmã não veio esse mês, está tudo bem contigo, irmã? Você não veio, senti sua falta. Às vezes você vai pegar o telefone e vai dizer: meu Deus, eu já estou uma semana doente, ninguém me viu, ninguém sentiu a minha presença. Vai passar 15 dias, você vai dizer: está com 15 dias ninguém na igreja, cadê os meus irmãos? Vai passar um mês, e aí você vai melhorar, você vai levantar, angustiada porque ninguém lembrou de você, mas vai dizer: eu sinto alguém me chamando lá. Ninguém sentiu minha falta, ninguém me mandou uma mensagem, ninguém perguntou como que eu estou, mas eu sinto Jesus me chamando de volta para a tua casa, e eu vou voltar para adorar o teu nome. Quem está entendendo diz amém. Eu já vi pessoas desviar e sair da igreja por esse motivo. Eu vou sair do ministério, ninguém lembrou de mim. Irmãos, cada um tem seu problema. Cada um tem. Você está achando que alguém não tem problema? Você está achando que esses irmãos não trabalham, não correm, não tem compromisso, não tem preocupação? Tem, irmão. E aí eles vão às vezes envolver com seus próprios problemas e vão esquecer de nós. Mas saiba de uma coisa, o nosso Deus não esquece. Aleluia! E vou dizer para vocês, se alguém por acaso lembrar e mandar uma mensagem ou te ligar, não foi ele que a lembrou, foi o Espírito Santo que soprou o teu nome na mente dele, porque ninguém é capaz de lembrar do próximo no meio de uma cidade, de um povo egocêntrico como nós vivemos. Quem está entendendo diz amém? Lembra, meus amados, que às vezes Deus é tão tremendo que manda o profeta Elias lá para o ribeiro de Querite, para a solidão. Todo mundo rodeados de amigos na cidade. E lá vai Elias para onde? Para o ribeiro de Querite. A coisa está feia, ele está lá no isolamento. Às vezes Deus nos coloca no isolamento, mesmo no meio da multidão. Alguém já sentiu isso no meio da multidão? Você está rodeado de pessoas, mas parece que ninguém te vê, que você está isolado, que ninguém te enxerga. É isso que acontece. É o profeta Elias lá no ribeiro de Querite, sozinho, pensando como é que está a cidade, como é que vai ser a minha vida aqui na solidão, como que eu vou comer, como que eu vou beber. De repente o Senhor fala para ele: espera aí, que o meu garçom já está chegando para te alimentar. Que ele dá uma olhada, o corvo assenta, batendo asa, trazendo o hambúrguer dele. Está aí o hambúrguer, Elias, do jeito que você pediu. Deus é Deus que conhece o teu gosto, conhece o que você precisa e vai suprir as tuas necessidades. A companhia de Elias durante aqueles dias foram o quê? O corvo e o ribeiro. O corvo e o ribeiro foram as companhias de Elias. Muitas das vezes, meus amados, a nossa companhia na trajetória será Jesus e mais ninguém. Não dependa de ninguém para ser feliz. Dependa só de Jesus. Quem está entendendo diz amém. Não dependa de ninguém para ser feliz. Alguém é capaz de esquecer a data do seu aniversário. Alguém é capaz de esquecer a data do casamento. Alguém é capaz de esquecer o seu dia mais importante para você. Mas viva intensamente com Deus cada momento da sua vida, e Ele não esquecerá de você. Houve um dia que Elias estava tão angustiado, de novo Elias gozou de muita solidão, né? Muita solidão. E ele foi para baixo do pé de zimbro, e aquela hora ele queria ficar sozinho, e ele deitou debaixo do zimbro, pediu a morte. Não dá mais para mim. Aí de repente o Senhor falou: Elias, eu não te deixo só. Aleluia. Você não está só. Aleluia. Eu vou mandar um anjo descer aí embaixo para falar contigo. Deixa eu falar para você aqui. Tem pessoas que não têm um amigo mesmo para compartilhar uma alegria.
Tem pessoas que teriam ter uma amiga para compartilhar, e você vê alguém postando foto com amigos, com amiga, e você fala: eu não tenho um amigo, não tenho amiga. Quando lhe faltarem amigos terrestres, Deus envia anjos do céu para te consolar. Quando Elias estava naquele zimbo pensando em morrer, o anjo de Deus chega. Agora não é mais corvo, agora não é mais o seu pet, o seu amiguinho, não é o seu periquito, papagaio. Agora o seu amigo vem do céu, o anjo de Deus. Diz assim: meu amigo Elias, o pai mandou um pãozinho quente para você. Ô Elias, tu tá sozinho aí, faltou amigos da pizza, faltou amigos do churrasco, mas eu vou trazer o pão quentinho do céu, vou trazer a palavra para você alimentar. Deus está trazendo pão quentinho para os seus amigos. Deus está alimentando a alma angustiada. Você não está só. Deus está com você nesse dia de luta. Abassuri me calabaia. Sinta o abraço do Espírito Santo. Sinta o abraço do Espírito Santo. Você não está só. Você não está só. Deixa o Espírito Santo te encher. Ele quer te abraçar aqui nesta noite e dizer: não temas, porque eu estou contigo. Alabassuri, alabaia. O anjo traz a comida e fala: pode caminhar, Elias, teu caminho será cumprido. Mas a carência é grande. Elias chega de novo e entra na caverna e diz: Senhor, mataram todos os meus amigos, os teus profetas morreram todos. Eu estou só. Eu estou só. Não tem ninguém aqui. Mataram todos. Aí o próprio Deus, primeiro ele mandou corvo, depois ele mandou o anjo, mas o negócio estava tão grave que o próprio Deus desceu para falar com Elias. Quando faltarem amigos, o próprio Deus virá falar contigo. Você já parou para pensar nisso? Que é na intimidade da tua casa que Deus vai falar com você? Que é na solidão que Deus vai falar? Aí de repente Elias ouve uma voz: Elias, o que fazes na caverna? Mas eu estou só, não tem ninguém comigo. Elias, o que fazes na caverna? É porque eu sou zeloso, mataram os teus profetas, só eu fiquei, estou sozinho. Saia, Elias, você não está só. Eu manifestei aqui, estou com você. Eu vou te dar uma missão. Você precisa ungir alguém ainda para profeta, alguém ainda para rei. Você tem uma missão para cumprir. Deus está chamando alguém que está só e dizendo: eu ainda tenho uma missão para você, eu ainda tenho uma obra para você. Saia da caverna, eu te chamo, volte para o convívio. Aleluia. Quem está ouvindo Deus te chamando? Saia da caverna, sai do anonimato, sai da caverna, se posicione novamente. O mestre te chama de novo. Elias sai da caverna e ele vai entender que Deus está lhe chamando para uma obra. Então, meus amados, o que eu quero dizer é que é nos momentos assim de solidão. João Batista saiu da convivência ali do ministério sacerdotal, e ele vai para o deserto, e lá no deserto ele tem grandes intimidades com Deus. Lá Deus envia o povo, lá a obra acontece. Jesus, na Bíblia diz que Jesus muitas das vezes se retirava, eu não vou ler por causa do horário, se retirava, saía escondido da multidão para passar tempos a só. Ô irmão, lembra daquele costume? A gente vive em cidade grande, é tão difícil. Eu me lembro que morando no interior, a gente saía para o mato para orar sozinho. Hoje está tão difícil que a gente tem medo de sair para o mato para orar sozinho e ser agredido, né, pastor? Mas naquele tempo a gente podia sair. Quantas vezes fiz isso? Sai para o mato, sozinho, e você fala com Deus e ouve Deus falar com você. Deus está te chamando hoje para deixar de carência, para deixar de ficar chorando a atenção de quem não quer você por perto. Para de ficar mendigando a atenção de quem não se importa com você. E vai buscar a Deus porque Ele se importa, porque Ele tem projeto, porque Ele tem vitória e tem bênção para te dar. Busca e Ele vai te abraçar.
Busca e Ele vai te ajudar. Busca e Ele estará com você. Não fica mendigando atenção. Tem irmãs que falam: ai, meu marido não me dá atenção. Aproveite, irmão, você está deixando você quieto, busque a Deus. Minha esposa não me dá atenção, busque a Deus. Não fica mendigando a atenção de ninguém. Busque ao Senhor e Ele vai te completar. Ele vai te abraçar no momento de maior solidão. Porque Deus quer falar com a gente, mas o barulho do mundo é grande. Quem percebe que o barulho do mundo é grande? A correria do dia, a correria das obrigações, é a vovó cuidando dos netos, é a mamãe cuidando dos filhos. Deus não tem tempo para um momento a só. Deus não tem tempo. Não tem tempo para sentar e conversar. Jesus é o nosso noivo, o casamento está marcado. O que o noivo quer fazer? Conversar com a noiva, bater um papo, chegar para a noiva e dizer: olha, está tudo preparado, a casa já está arrumada, está tudo pronto te esperando chegar. E ele vai falar: minha noiva, tu tá linda, tu tá maravilhosa. Quando você glorifica o meu nome, eu me alegro aqui em cima. Quando você levanta a mão e me adora, eu me alegro, aleluia. Glória a Deus, Deus te chama aqui agora. Fica em pé, meus amados. Fica em pé. Sinta o abraço de Deus. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Sinta o abraço do Senhor. Vocal com um trechinho de um louvor. Senhor Jesus. Ó Pai, nós vamos louvar a Deus agora um trechinho de um louvor com vocal. Coloca as tuas mãos. Ó Pai, abençoa esses irmãos que se sentem só. Ó Pai, que se sentem angustiados. Irmãos que sentem angústia na alma, angústia no coração. Ó Pai, derrama a tua bênção, derrama a tua vitória, em nome de Jesus.